Olá, esse é o curso de Projeto Arquitetônico, eu sou o professor Eduardo José Gava e eu vou agora fazer um tutorial como vocês podem proceder para desenhar um corte a partir do desenho de DWG que vocês já tenham, tá ok? Existem várias formas, essa é uma delas. A primeira questão no desenho, evidentemente, é lançar as linhas de corte. Nesse caso, nós temos três cortes, AA, BB e CC. Perfeito? Evidentemente, preservando a questão dos layers, eles devem estar no layer linha de corte. A outra coisa que você deve fazer é, instantaneamente após isso, salvar o desenho tá ok? E aí você vai trocar o nome, vai salvar o desenho como um outro nome. Então vamos lá. No meu caso, eu chamei de tutorial corte base. Eu vou fazer tutorial corte agora, então eu vou chamar AA. Opa, tutorial corte AA. Perfeito? Então eu já salvei o tutorial corte base, que já tem as três, e agora eu vou fazer o tutorial corte A. Então o que eu faço? O corte A, aliás, o corte B e o C, eu não preciso mais. Então, tudo onde aparece o B e o C, lembrando que as linhas de corte devem aparecer na implantação, devem aparecer no pavimento térreo, no superior, tá? E também na cobertura, ok? A cobertura, nesse caso, nós vamos fazer a hipótese que no pavimento superior seja só uma laje, vou fazer uma coisa bem simples para facilitar o tutorial, tá ok? Então, vocês devem agora abrir o Layer Control, tá ok? E eu vou mostrar para vocês passo a passo o que sobrou e deletar tudo que não for absolutamente necessário. Então, vejam bem, eu vou permanecer agora aqui ligado apenas com os layers de lote, tá ok? Então, vejam que sobrou só aqui o que é lote e o que é linha de corte que está como corrente. Deixa eu fazer já, passar o layer 0 como corrente. Então, o que é que nós vamos fazer? Layer 0 como corrente, isso, para não dar problema, vou apagar. Tudo que é achura, tudo que é excesso, vocês vão deletar. O layer parede, vocês têm que trabalhar com um layer de preferência, que é aquele layer Arc Croquis. Facilita bastante a vida de vocês. Então, no Arc Croquis, tá vendo? Não tem nada de aberturas, nada. E esquadrias. Então, vamos lá no Arc Esquadrias. Também. Tá lá. Nós vamos precisar das esquadrias, vamos precisar disso aí, e de louças e bancadas, que é a parte fixa. E nós vamos colocar só no segundo momento. Perfeito? O resto você vai detonar. Tá ok? Você vai simplesmente apagar, com exceção do que é referencial de nível. Então o desenho fica desse jeito, olha. Tá? Louças e metais a gente vai deixar, porque a gente vai, e bancadas a gente deixa, vai passar. Então vai aparecer aqui, olha, o desenho fica só isso aqui, ó, bem limpinho. Tá ok? Fez isso, agora vamos descongelar o linha de corte, tá ok? Então, todos aqueles layers que tem um monte de finalidade, para fazer esse primeiro desenho, nós não vamos desenhar nada, não vamos trabalhar nada com ele. Então, vamos pegar agora aqui o linha de corte, tá ok? E nós vamos fazer aqui, olha, arc, corte, seção e vista. E passar esse layer para a corrente, tá ok? Olha lá, corrente, arc, corte, seção e vista. O que eu estou fazendo agora aqui, olha, tá vendo? Eu vou começar com o corte do piso térreo. Notem que eu já tenho aqui definido no projeto os RNs. Então, nós já vimos na aula, tá? Que você tem que ter RNs. Esse RN aqui, 101,70, tá ok? 101,70 é um RN errado aqui, deixa eu deletar, que isso aqui escapou de algum lugar. Eu peguei o projeto de um aluno e salvei. Então, aqui nós temos 102, 101,70. Não pode ser 102 também, porque 102 é mais alto que 101,70, a água da garagem volta para dentro da casa. Então, isso aqui tem que ser no mínimo
um pouquinho mais baixo. 101,70, eu vou colocar 101,55, senão fica complicado, tá? Corrigindo as layers aí que o coleguinha deixou, 101,70, 101 e também e 55 aqui. Vamos colocar também. Aí, as RNs corrigidas, tudo certinho, tá ok? Nós vamos fazer agora, então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos congelar as esquadrias, deixando apenas, e também louças, vamos deixar apenas o que é louça. Vamos aonde eu quero desenhar, o corte. Então, eu tenho aqui uma layer que chama prancha. Você entendeu? Uma layer que chama prancha. Olha lá, liguei. Tá ok? Olha lá, corte A. Eu vou desenhar ele aqui. Então, o que eu vou fazer agora com essa layer, com esse desenho que eu quero fazer? Eu vou colocar primeiro a cota dos pisos. Então, olha, 101,70. Então, eu venho aqui, olha, 100, 102, 101,70. No 100, eu coloco um raio de 0,7, não é isso? E uma linha infinita, 101,70. Tá aí, ó. Se eu medir aqui, você vai ver que tem 70 centímetros aqui, ó. Então, 101,70. A cota do outro piso. Ok? Depois, 104,94. Eu vou permanecer no mesmo padrão que eu adotei para todo mundo, né? Qual que é a altura da escada? A gente tinha colocado que a altura da escada, né? O H da escada era H igual 20 vezes 17, que dá igual 340 centímetros, tá ok? Então, disso aqui, eu sei que a cota do térreo, a cota superior, é igual a quê? 101,70 mais 3,4, 40. 40, 102,10, 102, 105 e 10. Tá? Só para ficar do mesmo padrão de todo mundo, não, mas no padrão do curso. Vocês têm uma certa liberdade. 105 e 10. Tá ok? Aqui, essa é a cota do piso superior. Então, vamos lá. Agora, se eu tenho 100 aqui, ó, C 5,1. Ou também, do mesmo jeito que eu fiz lá. Tá? Offset 3,4, não é isso? Esse é o piso superior. Vamos colocar o pé direito no pavimento superior. 2,70 seria o mínimo. Eu vou colocar 2,85 de pé direito no pavimento superior. Tá ok? Então vamos lá, olha. Para que vocês entendam, ficou 3,40 a altura de piso a piso do pavimento térreo, tá? E 2,85 para o superior. Faço um trim, corto essas linhas excedentes, tá ok? O pavimento superior, a laje superior, pode colocar com 15 centímetros, está bom demais. Então, exagero. Do térreo, pode colocar com 20, pelo menos. Tá? Na realidade, 16 mais 6, 22. 7,22. Agora, do térreo, o piso superior, eu coloco a linha para baixo e a linha de forro da linha para cima, né? Olha, tá vendo? Daquele pé direito que sobrou, para sobrar os 2,85 úteis. E o piso do térreo, eu coloco com 15 centímetros, que é contrapiso só, também para baixo. Pronto. Eu tenho as 3 lajes aqui, então eu sei que nesse intervalo é o térreo e nesse intervalo é o superior. Agora, para fazer as paredes do térreo, o que eu faço? Uma linha infinita com o orto travado, tá ok? E cada vez que eu cortar uma parede, eu copio, olha, primeira parede, segunda, olha, aqui tem escada. Só as que eu estou cortando, tá vendo, olha?
O que não cortei, eu deleto. Eu vou lá no corte, chego lá, é só o térreo, dou um trim daqui, aqui. E corto tudo isso. Pronto, ficou só as paredes que eu cortei lá embaixo. Agora faço a mesma coisa no pavimento superior. Uma linha infinita aqui, faz a cópia, cada vez que a linha de corte cortar com uma face, aqui na caixa de escada eu já tenho. Como já tem? Ué, se o aluno fez certo, vamos fazer só para vocês, só para conferir o trabalho do rapaz, né? Ó, tem que ter uma aqui, aqui, aqui e aqui. Tem que bater com o lado de baixo. Se não bater, ele fez bobagem. Sumiu, é porque bateu. Tá vendo? Então agora o que eu faço? Trim entre os dois pavimentos. Corto o que ficou para cima, corto o que ficou para baixo. E bateu. Bom, a escada eu tenho no andar térreo. Se passou no patamar, eu tenho um patamar aqui. A escada está subindo de lá para cá. 101,70 mais 10 espelhos de 17. Então, mais 1,70. Essa cota do patamar, ó. Tá? Essa cota aqui no patamar é 103,40. 103,40. Tá aí. 103,40. Essa aqui também é. Podemos copiar, inclusive, né? Como é que eu fiz isso? Eu sei que os dois pavimentos estão exatamente 25 metros para cima um do outro. Então, 103,40, olha, certinho lá. O que eu faço? Vou lá no corte, que é um erro muito comum. Se você deixar isso aqui, ó, essa laje aqui, você tapou a laje. Ó, não é 1,70 m? 1,70 m daqui para cá. Essa é o piso da laje. O piso da laje nós podemos colocar também em torno de ponto... Olha, é 12 de espessura da laje, mais pelo menos 3 de acabamento em cima, 15, e mais 2 de acabamento embaixo, no mínimo, tá? 17. Para não ficar no mínimo, que é sempre perigoso, eu vou fazer mais grossa, 20. Agora, veja bem, a parede não passa para cima. Então, isso aqui agora trim em tudo. Ó, esta parede agora aqui, ó, fillet aqui, fillet aqui, fillet aqui, fillet aqui. Essa outra eu já posso apagar e estender, porque essa parede e a extensão vai até lá em cima. Estender, foi aqui e foi aqui. Agora vamos tentar entender o que o projeto pede. Vejam que no térreo, tá? A escada ela está subindo e o aluno aproveitou a parte de baixo da escada, veja que está tracejado, na cozinha. Então, essa parede, por estar tracejada, ela está do patamar para cima. Então, embaixo não tem escada, só tem escada do patamar para cima. Então, o que a gente faz? Ó, apaga, né? Faz um fillet aqui, aqui, faz um... E agora tem que... Opa! Tem que apagar. Então, você vai ver lá que essa parede, ela apaga aqui, ó. Né? Essa linha do patamar não vai à frente. Limpei as intersecções. Aí. Já está certo agora aqui. Bom, se a casa não vai para fora, eu já posso fazer isso aqui, ó. Essa linha com essa. Ó, já vai ajustando os fillets, ó. Tá vendo? Como aqui tem duas, sobrepôs, eu posso apagar uma e fazer... Ó. Professor, tem que identificar a fundação? Não. Nós já vamos falar da estrutura já. Olha, vou limpando todas as intersecções, tá? E agora eu tenho que ver o pavimento de cima. Note que o pavimento de cima se resume a essa parte. Isso aqui já é vista do pavimento de baixo. Então, não tenho laje além dessa linha aqui. Ó.
Vou fazer um fillet daqui. Essa linha já não existe para lá. Tá ok? E aqui, olha, a laje da cobertura termina aqui, ó. Que é onde está vindo desde aqui, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A laje da cobertura. Ah, não, ela vai terminar aqui, mas naquele trecho lá. Nesse trecho, como é uma lajinha impermeabilizada de vão curto, eu posso fazer aqui com 40 centímetros, dá para caber o telhado aqui dentro. Ó, tudo isso aqui foi o que eu cortei. Agora presta atenção. Nesta parte aqui tem parede, então encosta na laje. Se encosta na laje, abre o vão aqui, ó, trim. Agora vamos ver uma coisa aqui. O piso dessa região aqui, olha, tem uma calçada para fora. Tá, até aqui está tudo dentro, no 101,70. Daqui para fora, nessa linha dessa calçadinha, já desce 15 centímetros. Então eu faço aqui, olha, faço uma linha daqui para lá, essa linha vai aparecer aqui fora. Você entendeu? O que eu faço? Ó, vou fazer os fillets e deixar o piso de dentro só onde for. Isso aqui, olha, traço aqui, vou mover ele, comando move 15 centímetros para baixo, que é o degrau, tá? E vou dar mais um offset de 0,15, que é a espessura que eu estou estimando para essas lajinhas de calçadinha aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui, faço isso com isso. E depois aqui não tem jeito, tem que fazer com o trim. Limpei as intersecções, então vejo que eu tenho o piso de dentro, para fora sempre tem que ter um degrauzinho. E com isso, isto é a seção, é aquilo que foi especificamente cortado. Eu vou nesse momento congelar o grid aqui do terreno, só para vocês verem. Agora, e telhado? Bom! Vamos imaginar agora o seguinte telhado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pavimento superior, CO, e fazer uma cópia dele 25 para cima, que eu sei que está lá em cima. Tá vendo? Isto aqui é o pavimento superior. Agora eu vou fazer o projeto da cobertura desse caso. Isso aqui seria o projeto da cobertura. Então o que eu faço? Vamos ver se tem uma layer. Layer, muros e degraus. Por que muros e degraus? Porque só é o que mais se aproxima aí para não ter criar, tá? Não é nem muro nem degrau, mas nesse caso é o mais próximo que dá. Então eu vou imaginar que eu tenha uma torre de caixa d'água, tá ok? Em cima da caixa de escada. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, olha, considerando a caixa de escada lá, uma torre aqui, ó. Por exemplo, isso é torre de caixa d'água. O contorno da casa é esta linha aqui. Então eu vou imaginar que eu tenho, ó, aqui, ó, que eu tenho um beiral. Beiral de quanto? Ah, vou colocar um beiral de 60, bem simplesinho, tá? Então, o telhado, ele foge do corpo da casa 60 centímetros. E que desse lado aqui, olha, ele alinha com o original. Não tem beiral para esse lado aqui? Ah, vai ficar feio, né? Vamos colocar assim. Aqui também tem que vir. Vamos fazer isso direito. Vamos apagar, olha. Vai contornar a partir daqui o contorno do telhado superior. Olha, aqui, aqui, aqui e aqui. Faço um offset do valor do beiral, quero um beiral de 60, para não ficar muito murchinho, né? Então, eu vou fazer com que a laje venha daqui aqui e daqui aqui. Então, isso aqui é só a platiband, só aquela lajinha. E aqui em cima, eu faço a muretinha, 15 centímetros. Ah. Muretinha deu aí, caixa d'água está no lugar. Isto aqui eu já posso copiar para muros e degraus. Que
também já é cobertura. O resto, o que eu faço? Faço essa seleção, apago tudo e volto aqui, olha, né? Isolei, voltei. Isto aqui agora vai para o layer de paredes, porque lá em cima é uma torre. Qual que é a altura dessa torre, gente? Normalmente, para funcionar bem, 4 metros, tá? Então, eu tenho aqui arco e parede simples. Então, é a torre da caixa d'água. A torre da caixa d'água, vamos descongelar, né? Aí, o arco e parede simples apareceu agora aí na torre da caixa d'água. Temos diversas hipóteses para fazer. Vou fazer de conta que eu tenho um telhado que cai para dentro aqui, o mínimo possível. Então, o que eu faço? Multiline, vamos fazer uma calha de 25 centímetros de largura, tá ok? O justification está no 0, então eu vou pôr a... Opa! Saiu multiline, ML, né? Enter. Justificado está em 0. Vamos passar a escala, fazer uma calha larga de 25 centímetros. E aí eu vou colocar a calha onde? No meio aqui, ó. Essa é a calha. Tá? E aqui é a mesma coisa. Então aqui eu sei, já estou indicando, olha, telha trapezoidal, metálica, tipo sanduíche com EPS, 5%, e aqui o meio é a calha, tá ok? Então a água cai para dentro, aqui cai para dentro. Perfeito? Isso aqui o que, que é? É aquela lajinha, aquela platibandinha. Então o que, que eu faço agora aqui? Eu não pedi 60? Então lá, faz assim, ó. Offset, bem simplesinho estou fazendo, tá? 60 centímetros aqui. E agora eu vou estender essas duas linhas para lá. Pronto. Trim. Agora, na aprumada daqui, eu vou fazer com 90 centímetros, por exemplo. 90 tá bom demais, hein? Por 80, tá bom. 80 centímetros aqui, que é a platibanda. Offset. 15. Então, para fora só sai a lajinha. E aqui tem a muretinha. Feito isso, trim. Essa linha não existe aqui. Aqui. Perfeito? Opa, isto aqui é no layer parede, né? No quarto de seção. Agora, a torre da caixa d'água sobe 4 metros. O que, que eu vou fazer? Offset 4 metros. Mas 4 metros não é exagero? Cara, por incrível que pareça, não é. Extend. Por quê? Hoje em dia a gente usa muito aquecimento solar. O aquecimento solar, ele depende de uma série de coisas. Então eu vou colocar 15 e 15. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Só mais fácil de desenhar e explicar depois. A torre num total de 4 metros. Aqui eu tenho uma lajezinha, tem que ter uma platibanda debaixo. Aí vai, uma caixa você tem que descer 60 centímetros, que a caixa não pode encostar lá em cima. Aí você tem que pôr uma caixa d'água. As caixas d'água podem ter em torno de 1,5 m de altura, dependendo. Fica dentro dessa faixa. Embaixo da caixa d'água quente vai a caixa de água fria. Normalmente você tem que deixar 80 centímetros para ela. Tá? E da caixa de água fria, você tem que deixar pelo menos 40 centímetros para funcionar o sistema de aquecedor. E esse ponto que der aqui embaixo ainda tem que ser mais alto que a placa. Às vezes 4 metros não dá, depende da situação. Olha, então de seção do que foi cortado, tá aqui, ó, as paredes todas limpas, tá vendo? Isso é que foi cortado do corte AA. Agora nós vamos colocar o que é vista. Olha, para quem cortou o corte AA, e eu vou fazer, tá bloqueado, né? Vamos fazer uma cópia dele aqui. Tá? Eu cortei corte A, vamos lá. 25. Ah, cortei bem na torre. Então eu corto a torre, mas eu vejo aquela platibandinha lá do outro lado. Então agora vamos começar a colocar
Tem mais alguma coisa cortada? Aqui não. Agora vamos ver no térreo. Agora eu preciso desligar. Desligar não. Visualizar, ligar as esquadrias. Então vamos lá, esquadrias. Então presta atenção, olha. No quarto, cortei uma janela aqui. Então agora eu vou lá no quarto. Você entendeu? A janela tem quanto? Offset. Vai lá na tabela, vê aí, peitoril de 90, a altura dela 1,20. Tum, tum, em relação ao piso. Extend, tum, tum. Dá trim. Ó. Deixa eu só conferir uma coisa, estou achando que esse 2,85 está estranho aqui. Não, tá certo. 90. Ah, aqui ficou com 90, estava vendo que estava estranho. Aí, 90, 1,20, 75. Bom, é o que eu cortei agora. Agora aqui na caixa de escada não corta nada. Ah, corta esse janelão. Esse janelão precisa ver o que o aluno colocou lá. Então nós temos agora em algum lugar ele colocou essa informação. Deixa eu ver o que foi colocado aqui. 2 por 1,5 barra 1,20. Agora 1,20. Precisa saber de onde ele colocou 1,20, tá ok? E eu vou fazer, respeitando o 1,5 dele, alinhado com o 2,10. E vou fazer aqui, ó. 1,5 aqui. Isso. Ó. Então, isto aqui agora, ó, foi cortada a janela que ele colocou, tá ok? E aí, lógico que isso aqui fica no layer seção, né? Deixa eu voltar ao layer seção para... Tá dando só zebra aqui. Arc, corte, seção e vista. Tá ok? Foi. Ó, então, já cortei isso aí. Vamos salvar, né? Para não ter problema. No superior tem mais alguma coisa cortada? Não. Agora vou para o térreo. Bom, aqui eu corto a janela em cima da pia. Olha lá. Tá? E depois aqui eu corto uma outra janela lá. Então, eu vou colocar janela da pia da cozinha. Trabalhar com valores padrão. Ó, eu coloquei janela da cozinha. Normalmente, peitoril de 1,10 m. Altura do vão de 1. Né? Faz o stand. Tum, tum. Né? Trim. Ó, isto é seção. Cortou mais alguma coisa lá no térreo? Vai lá. Cortou aqui parede, cega, parede, cega, parede, cega. Agora aqui ele cortou um vitrô. 1 por 80 barra 60. No mínimo tem alguma coisa estranha aqui, porque peitoria de 60 é estranho, né? Mas vamos respeitar o que o aluno colocou. Então, peitoril de 60, altura de 1,80. Janela, opa, offset 1,80. Extend. Olha lá. Tá aí. Então, isto foi o que é cortado. Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó. O que é cortado. Tá ok? Vocês conseguem perceber que é dentro dessas áreas que tem que ser achurado. Agora, para quem olha a planta, tem aquilo que é visto. Então, vamos ver o que é visto. Eu deixei uma layer só. Arc, corte, seção e vista. Tá ok? Vocês vão deixar tudo numa única cor. No meu caso, eu só vou deixar separado em cores diferentes, que é para poder vocês distinguirem o que é. Olha, isto é vista, que é a largura da janela do térreo, a largura da janela no superior, a largura da janela. Toda vez que eu corto uma janela ou uma porta, tem que ver a largura do vão, né? A parede lá do outro lado. Tá ok? Agora vamos lá. Lá em cima, se eu tenho uma muretinha no topo da caixa d'água, a muretinha também vai virar em volta. Aqui é a mesma coisa. A muretinha vira em volta aqui.
fazer um ajuste no... Polar Track On. Tá? Tirar o F8. Aí. Aqui embaixo, mesma coisa. Tem a muretinha virando na volta inteira. Agora tá aqui. Agora, na suíte que eu estou cortando aqui em cima, eu vejo alguma coisa? Olha, ficou faltando, o aluno esqueceu de desenhar a porta aqui, né? Eu tinha uma porta aqui, vamos imaginar que seja um vão de 90 aqui, ó. Tá ok? Então eu tenho que ver uma porta aqui. Eu vou agora ver da vista, eu projeto a porta lá. Aqui. Aqui. Lá em cima tem que aparecer uma vista, uma porta nessa fachada aqui, tá? O que é? Olha, já pego os 2,10 lá, o batente aqui de 5 centímetros para cima, e aqui é para dentro e para dentro. Faz um trim geral aqui, ó, tum, 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 tum. E acerta aqui, ó. Então aqui é o batente do vão de acesso lá do close. Tem mais alguma coisa que eu vou ver do close aqui? Olha, nada. Já cortei aqui, aqui eu corto o patamar, não vejo nada. Tem que cortar depois o telhado, que eu já vou mostrar para vocês como é que faz, tá ok? No térreo, agora vamos lá. Cortei a janela. Ah, aqui eu vejo a bancada de pia. Vê móvel. Móvel não vê, mas bancada de pia, como é entregue? Com o imóvel, a bancada de pia é instalada, eu vou desenhar a bancada de pia aqui, olha. Tá ok? Qual que é a altura? Vou chamar... 90 é padrão comercial. Vou colocar de 95,05 para baixo. Um outro offset de 5 centímetros aqui. Ó, essa é a bancada da pia. Tá ok? Faço um trim. Aqui eu estou cortando a bancada. Vamos imaginar que o granito seja de 3 centímetros. Granito de boa qualidade tem 3 centímetros. Então, olha, um lado é em corte, o outro lado é em vista. Tá ok? Então, tudo isso aqui. Só vou deixar no ciano. Ó, essa é a bancada da pia. Se vai ter base ou não é outra história, mas eu tenho a bancada da pia, um trecho cortado, você vê aqui, e outro trecho visto. Vamos imaginar que eu cortei na bancada molhada. E lá para frente? Lá para frente tem mais alguma coisa? Ah, tem uma porta aqui, olha. Então eu vou lá, pego a largura da porta aqui, olha. Já vai pela própria... Já tem o batente desenhado? Já. Batente desenhado aqui, olha. A porta está nessa faixa. Aonde que ela alinha? A linha aqui. Tá? Offset. Para cima, para não cortar a altura. Fillet. Ó. Aqui. Tá bom? Cortei também. Muito bem. Na escada aqui, eu passei uma escada num lugar super fofo, super fácil para vocês, que eu passei no patamar. Não vê nada, não tem nada, passa para frente, tá? Aqui na área de serviço só tem uma porta aqui, essa porta que tá, é um escritório que está de saída, também não vê mais nada. Então tá pronto, olha. Esse corte, basicamente é isso. Tá vendo? Tá faltando quem agora? Os telhados. Então agora eu vou desenhar a cobertura. Olha, a cobertura é aqui, ó. Tem a calha aqui. Esses valores, pô, Gava, como é que eu ia saber disso? Não, vocês não são obrigados a saber disso, tá? Mas eu vou dar uma dica. Um condutor horizontal precisa de 15 centímetros embaixo da laje para o condutor sair da calha, tá? E uma calha tem, em média, 15 centímetros de altura também. Tá ok? Então, eu vou fazer de conta que isto aqui, olha, é a calha.
Opa. Então, eu desenhei a posição da calha. Tum, 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 tum e tum. Aqui apaga. A calha é esse U aqui. E a espessura? É uma lata, né, gente? 1/10 de milímetro, né? Se é 5%, o que eu faço? Olha, eu venho uma linha da beirada da calha, puxo 1 metro para cá, 0,05 para lá, para cima e close. Tá vendo? E para cá, align, 1 metro curto ligado, 0,05 para cima e close. Pronto, essa é a declividade do telhado. Apago as duas linhas de baixo que foram só de construção e eu faço uma telha trapezoidal, dá em média 8 centímetros de altura, tá? Um offset, vamos fazer 7,5 cm, 0,75. 3 polegadas aqui, 3 polegadas aqui. E aí agora é estender essas linhas. Eu não preciso nem fazer conta, gente, olha. É só gráfico, olha. O telhado vai lá e lá. É legal que o telhado tenha uma pingadeirinha para dentro, 2,5 cm. A telha tem que andar pelo menos 2,5 para dentro da casa. Então, o que a gente faz aqui? Olha, fillet aqui, fillet aqui. E agora, não é preciosismo, tem que ser, olha, linha daqui até perpendicular da outra face. Linha daqui, porque você não vai despontar a telha, né, gente? Aí você apaga esse balancinho. E aí sim você faz fillet. A telha não pode ser cortada torta, né? Não tem nem como. Tá ok? E assim como aqui, olha, o certo é vir daqui até aqui. E filetar. Ô, professor, mas isso aqui não é frescura, não. É o que é. Não é frescura, não. Desenhar certo para fazer uma vez só. Tá? Ah, é um detalhinho. E esse vãozinho, como é que fica? Vai ter que, no projeto executivo, colocar o quê? Vai ter que colocar no projeto executivo um roof aí, tá? Pode deixar tudo no ciano. Tá vendo? Coloquei na cor ciano só para ficar mais clarinho. Olha. Telhado aqui. Aqui embaixo tem também a calha. O que eu faço? Vou fazer a mesma coisa, só que eu já tenho lá pronto a mesma declividade. Olha. Puxo aqui. Tá, o que eu faço? Olha. Vou pegar um ponto aqui como referência. A cópia, porque eu vou fazer tudo de novo se já tem. A cópia daqui. A calha de baixo como ponto de referência é esse. Vem e coloco aqui. Ah, nem tem do outro lado. É, porque aí nesse pedacinho não tem. Apago isso aqui. Olha lá, ficou a calha ali. Ah, professor, não vai dar. É, não vai dar. Então aí tem que fazer o quê? Aumentar a altura. Olha lá. E o vitrô do cidadão lá vai pegar a janela. Por isso que o desenho serve. Olha. Não coube o telhado aí. Eu, pessoalmente, faria o quê? Eu teria feito o quê nesse caso? O aluno pediu telhado, põe telhado. Mas se ele não quer pôr telhado, teria que fazer laje impermeabilizada. Como é garagem só, dá. Quanto que tem que ser para cima? Vamos ver, olha. Daqui até aqui, ó, vamos medir para vocês verem, olha, a altura. Daqui, aqui, 61. Tem que ter no mínimo 10 centímetros de folga, tá? Para caber o arremate. Então, offset, ponto 7, tá? E aí ele tem que aumentar a altura dessa platibanda para caber o que o cidadão fez, né? Olha lá. E aí aqui, como é que faz? Stretch, né? Stretch aqui, ó, esticou aqui, foi. Isso aqui agora é cian, porque é só a vista. Agora, o telhado deu, a janela deu aqui. Não vai poder fazer essa janela aqui, vai ter que essa janela no mínimo nesse nível aqui. Depois tem que alterar lá na tabela. Para isso que serve o corte. A gente vai corrigindo o desenho à medida que você vai projetando. Pronto, essa linha de construção agora eu apago. Ficou faltando na cobertura, veja bem, estão vendo essa platibandinha aqui, olha? É só a lajinha, então eu preciso fazer essa lajinha lá em cima. Vem aqui, ó, é a irmã gêmea dessa, tá? O que eu faço? Cópia aqui.
daqui até aqui, olha. Só que aqui não é cortado, aqui é só vista, não estou cortando, só estou vendo. Tá ok? Então fica numa corzinha mais levinha aí para plotar. E agora que todo corte, isto é corte, então agora eu preciso colocar quem? As achuras, a seção. Arquitetura, corte, arquitetura, olha lá. Achura de seção de alvenaria. É a mesma achura que você fez lá embaixo, tá ok? Vai fazer aqui, olha, no achurar. É pré-definido. Passa para o definido. 45 graus, que é o padrão. Ponto 02, que é o espaçamento. Dá um ponto dentro do que é cortado, vê se pegou tudo. Às vezes tem que dar mais de um ponto. Nesse caso, pegou tudo. Deixa em associativo. Send to back é sempre legal. Vamos ver que layer que tá. Não. Layer corrente, perfeito. Ok. Ele pensa um segundinho. Tá aí a Shura. Tá vendo? Então agora ficou bem fácil de interpretar o que foi cortado do que foi visto, tá bom? Perfeito, salvou. Temos agora, e aí não adianta chorar, vai ter a chiadeira, que fazer o perfil do terreno. Então agora o que eu vou fazer? Vou ligar as curvas de nível, pegar tudo que era do terreno, ó. Vou deixar visível e agora eu vou fazer uma linha, um perfil no lugar do terreno. Mas precisa fazer de novo? Então, o outro serviu só para estudo. Agora eu preciso pegar os pontos onde cortou, olha. Então vamos lá, olha. Cortou na 101. Não vai doer, né, gente? Olha lá. 101,50. Esses são os pontos que eu tenho, tá? Então vamos lá. Agora aqui tem que pegar o layer prancha, né? Tem um layer prancha que tá aí. Começando então para relembrar, a primeira que eu cortei, 101 e sobe de meio e meio. Então aqui, olha, 101 é aqui, então lá, PO, 101, 101 e meio, 102, tá bom? Esses três pontos eu tenho. Opa, e aqui no final acho que 102,5, né? Isso, 102,5. 102,5. Tá aqui. Agora eu preciso descobrir aonde termina o lote. Como é que eu faço? Pego o corte A e vou lá no perfil. Giro a plantinha aqui, olha. Venho lá. Aonde o corte A pegou aqui, eu pego esse ponto, estendo lá e lá no perfil de fundo, que é esse aqui, ó. É só ler. Ó, 100 até onde cortou. 102,72. E na frente de 100 até pegar aqui, ó. 100,51. Volta. Então eu sei agora que é 102,72 aqui. 102,72 e aqui na frente 101,51. Tá? Então tem aqui, ó, CO. Copiar, né? Mais fácil do que inserir. 100,51. 100,51. Então vamos lá. Agora lá no corte, vai lá em cima no corte, 100,51. Aonde? Na linha do passeio. 100,51, círculo, ponto 51. Quase encostado, né? Ponto 51. Olha lá. Coloco o ponto aqui, PO. Tira o círculo. E lá 102 e... a memória já está me traindo. 102,72. Vai lá no fundo. 100 mais 2,72. 2,72. Aí, PO.
coloquei o ponto. O de sempre, o SP-Line. Vamos lá agora, com o maior capricho. SP-Line, SPL, do nó, pegando pelos nós, né? No maior capricho. Esse é o perfil natural. O que vai acontecer nesse caso? Eu tenho um pequeno aterro aqui e tenho um corte aqui. O corte aonde que vai ser? Ó, foi feito esse pátio todo aqui. Eu vou fazer um pátio até mais ou menos 1 metro de calçada no mínimo aqui, por exemplo. Ou então, se o aluno quiser fazer até o fim, ele vê se dá. Se o piso externo está aqui, olha, tá? Então aí é só medir para ver quanto dá o máximo corte. Ó, máximo corte, 1,32 m, está dentro, né? Tá? Então essa parte aqui vai ser em corte e essa outra parte não vai ser nem aterro, né? Você vai ter que aterrar só esse pedacinho que fica abaixo da parede aqui, ó. É uma merrequinha de aterro que ficou aqui, tá? A gente faz para ficar bonitinho, uma caixinha aqui, olha. Tá? Congela a caixa do... E aí a gente vai lá naquelas tabelas de Ashura para ver o que é corte. Vou salvar. Vou abrir protótipo do desenho. Só para pegar o padrão de Ashura que eu deletei aqui. Quando a gente deleta, tem que importar o desenho. Abriu. Tá vendo? Olha. Tem aqui, ó, terraplanagem. Então eu vou Ctrl Shift C. Dou um ponto aqui, olha. Ele pede um ponto, eu quero esse ponto. Selecionei, dou um Enter. Vou lá para o desenho que eu quero agora importar e dou um Ctrl V. Olha lá, Ctrl V e fixo aqui. Tudo bem? Agora é só fazer o quê? Importação, né? Select aqui. Olha lá, terreno natural. É esse, tá? Pick Points. Enter. Aqui, olha, você tem que só fazer o seguinte, está dando um conflitozinho, um bugzinho, você clica e coloca a escala que está aqui de 0.02, você tem que vir aqui ó, na ferramenta ajustar coisa e a escala você põe para 1. Ele vai para o padrão de novo. Opa. Aí, ó. Tá vendo? É igualzinho lá. Esse é terreno. Se eu for fazer a chura do que é aterro, é só esse pedacinho aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. O que vocês precisam colocar além disso no desenho? Precisa colocar as cotas, tá? E as alturas. Então, nós vamos agora. Tem um layer para isso, né? Arc corte detalhes, arc corte dimensões. Passo ele para a corrente. Tá ok? Como não tem degrau, nesse caso aqui que a gente faz, olha, a gente cota janelas, tá vendo? Olha. E cota pé direitos. Muito importante cotar pé direito, tá vendo? Deu 3,29. Esse 11 aqui deve ter alguma coisa errada. Peguei no ponto errado. Aí. Agora sim. É porque não preciso tudo isso. O que eu faço então? Eu posso fazer um forro de gesso. Offset 2,85. Tá vendo? Forro de gesso normalmente dá uns 7 centímetros de altura. Tá? Dá um trim. Ó. Isso aqui é forro de gesso. Então aí na hora de cotar, você tem que diferenciar o que é forro de gesso. Como é que a gente
põe uma anotação aqui, ó. Escreve F-O-G-O. Fogo. Isso é forro de gesso, tá bom? Fogo é abreviatura para forro de gesso. E depois você faz a mesma coisa para o lado de cá também, olha. Pode fazer simplesmente a cópia. Aí. E que lógico você tem que editar o que passou, né? Que tem forro de gesso, quando tem forro de gesso, tá? Normalmente a gente abaixa o tom também para não sair nessa mesma cor e bota também no Cian, tá bom? Aí. Esse basicamente é o perfil, tá ok? Aqui é o perfil natural do terreno, tem que cotar para mim quanto que deu aterro, quanto deu corte. Nesse caso só deu, né, corte, tá? Aqui é torre de caixa d'água, ok? Então, normalmente a gente escreve aqui, ó, DT. Não, já tem espaço lá, né? Descongelar tudo, porque deve estar em algum lugar a mensagem do texto que é corte A. Ah lá, já estava o corte A. Ah, tem uma coisa que esqueci. Fiz uma bobagem aí, gente. Preciso corrigir agora. Ó. A calçada não pode ser em nível. A calçada não pode ser inclinada. Então agora eu tenho que vir aqui e fazer um acerto na calçada. Vai ter que fazer uma mureta nesse lote aí, tá vendo? Então agora aqui realmente eu vou ter que refazer a achura. Oh. Essa aqui é só apagar. Tá? De que jeito? Vou fazer o seguinte, ó. Cortar aqui, ó. Line. Esse pedaço aqui agora eu coloco ele como tracejado, Raiden 2, para saber que eu cortei. Vamos fazer a mesma coisa aqui, então. Uma questão de isonomia, né? Dou um trim no piso. Como é que eu corto esse perfil? Uso o comando break, ó. Break, BR, Enter. Vou cortar o perfil daqui até a intersecção dele com o piso, ó. E depois emendo de novo. Esse pedacinho aqui, como é tudo em corte, eu tracejo. Então vai ficar bem fácil de entender o que é perfil natural e o que é perfil aterrado. Agora isso aqui agora. Ó, mudou até a achura de lugar, né? Vamos ver, porque eu cortei. Oh, meu Deus. Move. Seleciona. Agora vou congelar. Isso aqui, olha. Isso aqui tudo tem que estar no perfil. Corte, seção e vista, tá? Agora eu vou achurar novamente. Tá aí a achura. Ah, não pode esquecer não, eu tinha feito... A calçada não pode ter inclinada, né? Esse é o trecho da calçada, tá ok? Lógico que aqui numa construção legal a gente faria o quê? Uma terraplanagem, aterra tudo aqui, faz uma mureta, aí precisa ver o que vocês querem fazer no seu projeto. Mas basicamente é isso que vai no projeto, tá? Beleza? Então fica aqui o primeiro tutorialzinho para vocês já irem mastigando como é que desenha um corte, tá bom? Espero que tenha sido útil.